Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 16 do livro de 1 Samuel marca a escolha e unção de Davi como futuro rei de Israel, enquanto o Espírito do Senhor se retira de Saul. Esses versículos destacam a soberania de Deus ao escolher segundo o coração, não segundo as aparências, e introduzem Davi como servo fiel, músico e guerreiro, que começa a ganhar espaço no cenário real. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Samuel 16 do livro de 1 Samuel da Bíblia. David é escolhido e ungido. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. 2 Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve o novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. 3 Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. 4 Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? 5 Respondeu Samuel: Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. 6 Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. 7 O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 8 Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. 9 Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. 10 Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. 11 Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. 12 Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. 13 Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. David ao serviço de Saul. 14 O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 15 Os oficiais de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. 16 Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. 17 E Saul respondeu aos que o serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. 18 Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. 19 Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas.
20 Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. 21 Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. 22 Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. 23 Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Análise textual. O capítulo 1 Samuel 16 marca uma grande virada na história de Israel. Deus rejeita definitivamente Saul e escolhe Davi, um jovem pastor, para ser o novo rei. O texto também mostra o início do contraste entre Davi e Saul, tanto espiritual quanto pessoal. Vamos dividir o capítulo em duas partes principais para entender melhor seu significado espiritual, político e simbólico. Primeiro, Davi é escolhido e ungido. Versículos 1-13. Versículos 1-5. A missão secreta de Samuel. Deus diz a Samuel que chegou a hora de ungir um novo rei. Samuel teme por sua vida, pois Saul ainda está no trono e poderia reagir violentamente. Deus o orienta a usar um sacrifício como cobertura legítima para sua missão. Lição: mesmo os profetas podem ter medo, mas Deus guia quem confia nele. O plano de Deus nunca é frustrado, mesmo diante de reis poderosos. Versículos 6-10. A escolha que surpreende. Samuel vê Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e julga pela aparência, achando que ele seria o escolhido. Deus ensina a Samuel, e a nós, uma lição profunda. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Versículo 7. Lição: Deus não escolhe como os homens escolhem. Ele valoriza caráter, humildade e fé, não aparência, status ou força exterior. Versículos 11-13. Davi é ungido. Jessé nem sequer apresenta Davi de início, pois ele era o caçula e estava cuidando das ovelhas. Quando Davi chega, Deus confirma: é este. Samuel o unge, e o Espírito do Senhor passa a agir poderosamente sobre ele. Lição: Deus exalta os humildes. Davi estava longe dos holofotes, mas estava pronto no coração. Ele seria o rei segundo o coração de Deus. Segundo, Davi a serviço de Saul. Versículos 14-23. Versículo 14. O Espírito do Senhor se afasta de Saul. Quando o Espírito do Senhor vem sobre Davi, ele se afasta de Saul. Um espírito maligno da parte do Senhor começa a atormentar Saul. Isso significa que Deus permitiu que Saul fosse atormentado, em consequência de sua rebelião. Lição: quem se afasta de Deus fica vulnerável espiritualmente. O vazio deixado pelo Espírito Santo pode ser preenchido por inquietação, medo, raiva e perturbação. Versículos 15-23. Davi, o arpista que traz alívio. Os servos de Saul sugerem um músico para acalmá-lo. Alguém recomenda Davi, músico talentoso, guerreiro, eloquente, e o Senhor está com ele. Davi é chamado ao palácio e passa a servir Saul, ironicamente o mesmo homem que ele substituirá. Quando Davi toca a harpa, o espírito maligno se afasta e Saul encontra alívio. Lição: a presença de Deus em Davi já começa a abençoar os outros. Deus está orquestrando tudo, coloca Davi dentro do palácio antes mesmo de ele ser rei, como preparação. Mesmo em um ambiente hostil, Deus abre portas para quem está em sintonia com ele. Conclusão de 1 Samuel 16. O capítulo 16 de 1 Samuel marca uma virada silenciosa, porém decisiva, na história espiritual de Israel. Nele, vemos Deus reescrevendo o futuro da nação, não com barulho de guerra, mas com a unção de um jovem pastor. Cada elemento do capítulo revela verdades profundas sobre o agir divino. Primeiro, o rejeitamento de Saul é um alerta claro. A desobediência rompe a comunhão com Deus. O Espírito do Senhor se afasta de Saul, mostrando que a autoridade sem submissão espiritual é vazia e perigosa. Segundo, a escolha de Davi demonstra que Deus não se impressiona com aparência ou status. Ele vê o coração. Enquanto até o profeta Samuel esperava um rei imponente, Deus revelou que sua verdadeira prioridade é um coração disposto, fiel e humilde.
Terceiro, Davi, o ungido, começa sua jornada como servo. Deus usa um dom simples, a música, como instrumento de libertação e paz para um rei atormentado. É um lembrete de que os dons dados por Deus são canais de cura e propósito, mesmo antes de grandes títulos ou conquistas. Quarto, ocorre a troca de unção. O Espírito do Senhor deixa Saul e passa a agir em Davi com poder. Essa transferência invisível sela o novo capítulo da história de Israel, mostrando que a unção não está ligada ao trono, mas à obediência. Quinto, Davi começa sua trajetória não reinando, mas servindo. Antes de empunhar a espada ou usar a coroa, ele toca a harpa no palácio, conhece o rei e o ambiente real. Deus o prepara, passo a passo, para a liderança, moldando seu caráter no silêncio da humildade. Ao final do capítulo, entendemos que Deus está no controle da história, levantando líderes segundo o seu coração, mesmo quando tudo parece continuar igual na superfície. O trono de Israel ainda é de Saul, mas o céu já reconhece Davi como o verdadeiro rei. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!